como eu disse, essa aula já está no Classroom. E ela é bem curtinha, no PET mesmo, o conteúdo é bem sucinto, tá? E é sobre Projeto Genoma. Então, esses trechos que eu vou ler e explicar aqui, foi que eu copiei lá do PET mesmo, tá? Então, o Projeto Genoma Humano, ele é uma pesquisa científica que tem a participação de 18 países. O genoma, então, genoma, essa palavra, ela representa o conjunto de genes. E esses genes, eles estão presentes no DNA, né? O gene, ele é uma porção, uma parte do DNA. Então, o DNA, ele tem várias partezinhas e cada partezinha dessa que vai determinar, por exemplo, a cor de cabelo, a cor do olho, ou a produção de uma proteína específica que vai trabalhar dentro do organismo da gente e tal. Então, cada partezinha dessa a gente chama de gene, tá? Então, o gene é formado por sequências de centenas ou milhares de pares de bases nitrogenadas. Então, o que é isso? Nas aulas anteriores, eu expliquei o que são essas bases nitrogenadas. Então, o DNA, vou fazer um resuminho das últimas aulas. O DNA é uma fita, na verdade, são duas fitas, né? Complementares, ou uma fita dupla, onde elas estão ligadas uma à outra. E essa fita, ela é composta por bases nitrogenadas. Então, as bases nitrogenadas, que são adenina, timina, guanina e citosina, elas vão estar numa sequência. E aí, a sequência dessas bases, a ordem em que elas aparecem, é que vão determinar um código para produzir um certo tipo de proteína. Então, o gene é uma porção, uma parte do DNA que tem essa sequência das bases nitrogenadas, que podem ser centenas ou milhares, tá? Então, assim, o principal objetivo do projeto é realizar o sequenciamento, é saber a ordem que essas bases nitrogenadas aparecem. Então, como é o genoma humano, está relacionado ao DNA humano. Os resultados, eles foram apresentados em abril de 2003, com 99% do genoma humano sequenciado e 99% de precisão. Então, eles conseguiram determinar onde se localizam os genes, e a gente vai ver a importância de ter esse conhecimento, saber onde está o gene para determinar uma doença, por exemplo, ou uma deformidade, tá? Então, objetivos. Qual o objetivo da gente fazer esse mapeamento genético? Obter a sequência completa do genoma do ser humano, identificar todos os genes humanos, desenvolver uma metodologia ágil para o estudo de sequenciamento do DNA, desenvolver novas ferramentas para análise dos dados de DNA e novas formas de disponibilizar aos pesquisadores, oferecer um banco público de dados com os resultados do projeto para dar suporte às pesquisas científicas, médicas e farmacológicas. Então, uma vez que você consegue determinar quais são os genes, onde eles se localizam, quem trabalha, né, quem está diretamente ligado à biotecnologia, vai ter um material que vai facilitar o trabalho, né? É como se fosse um mapeamento, e aí, se você quer trabalhar com um gene específico, você já vai ter uma noção de onde ele está, né? Quantas bases compõem esse gene. Então, é uma fonte mais rápida. E ela vai estar disponível, né, para qualquer pessoa que trabalha com biotecnologia. Então, com o genoma em mãos, a gente vai poder, então, sequenciar o DNA e caracterizar 2.000 doenças genéticas. Então, você consegue perceber qual gene que vai determinar aquela doença,
talvez esse gene ele pode ser alterado, né? Então, na aula passada eu falei a respeito disso, como é que se faz isso, né? Então, aí evitando um certo tipo de doença. Então, é possível também compreender as causas de alguns tipos de câncer, e aí, se você sabe a causa, a chance é grande de você conseguir evitar. Fazer o diagnóstico precoce de doença genética e possivelmente tratar, né? Produzir medicamentos mais efetivos, que causem menos efeitos colaterais. Então, os cientistas, né, eles vão poder criar medicamentos que vão direto na fonte do problema. Desenvolver novas terapias e tratamentos baseados no perfil genético de cada indivíduo. Então, vai ser possível identificar o gene, né? Mas cada indivíduo carrega uma informação diferente nesse gene. Então, pode ser que para uma pessoa determinada aquele gene não vai causar influência nenhuma, mas em outra pessoa sim. Então, a gente consegue determinar, igual a gente quando faz uso de remédio. Tem gente que sente, que percebe os efeitos colaterais, tem gente que não. Então, isso está relacionado ao genótipo de cada um, né? Personalizar medicamentos conforme a necessidade de cada paciente, que está relacionado a isso, né? De minimizar os efeitos colaterais. E esclarecer crimes com mais precisão. Então, esse é o conteúdo escrito, né, do PET que eu sintetizei. E esse vídeo é o que está disponível no link lá do PET. Então, nós vamos assistir. Eles esclarecem melhor. Sequenciamento do genoma. Com a chegada do coronavírus, a expressão saiu dos laboratórios para o dia a dia de todo mundo. Mas afinal, o que é o sequenciamento do genoma? E por que ele é importante na luta contra a pandemia de Covid-19? Todos os organismos vivos têm genoma. É ele que contém as informações genéticas hereditárias daquele ser. Compreender o genoma ajuda a estudar os seres a quem aqueles dados pertencem. Em linguagem técnica, esse levantamento é conhecido como sequenciamento de genoma. Esse processo é feito, por exemplo, quando se quer descobrir a paternidade de alguém. Nesse caso, a técnica ficou conhecida como teste de DNA e é capaz de indicar quando um indivíduo é, de fato, pai ou mãe de outro. No caso de outros seres vivos, o método é exatamente o mesmo. E é essa técnica que permite conhecer detalhes sobre vírus e bactérias para desenvolver formas de combatê-los quando necessário. Uma tecnologia que está começando a ser mais utilizada no momento. Nos últimos anos, desde o início do sequenciamento genômico, era uma tecnologia muito cara, muito complexa. Então, conforme foi passando os anos, isso foi diminuindo, né? O tempo de fazer, o custo, a complexidade. Então, a ideia do nosso laboratório, principalmente, sempre foi de fazer isso muito mais rápido, porque esse sequenciamento genômico é muito importante para ver taxa mutacional, por exemplo, gravidade de casos que tem alguma mutação que é diferente de outra, de um paciente saudável. A partir das sequências genômicas, alguns analistas usam para fazer vacina, porque precisa dessas sequências. Para fazer medicamento, por exemplo, tem um medicamento que age contra um vírus, só que aí esse vírus sofre muita mutação, daqui a pouco esse medicamento já não vai mais servir. Então, é importante sempre estar fazendo sequenciamento para a gente estar conseguindo ver isso. E com essa informação que é gerada durante o sequenciamento, você consegue decifrar muitas coisas, né? Você consegue, com o compilado desses dados, você pode entender como que o micro-organismo, né, o vírus, ele consegue se disseminar na população, você consegue também identificar fatores de virulência, se ele vai se tornar mais infectante ou não, ou causar algum outro, se tem alguma mutação que pode causar algum problema severo, né, na população. Você consegue também, com mais dados ainda, com mais dados você consegue também, talvez, ajudar a produzir uma vacina, mas essa produção ela é bem longa. Você consegue também ajudar em tratamentos, medicações, você consegue avaliar se o paciente, por que o paciente não conseguiu responder a tal medicação, ao tal tratamento. Então, o sequenciamento genético é importante para tudo, ele responde muita coisa.
Antes de entender como funciona o sequenciamento do genoma, é importante saber que ele é composto por nucleotídeos. Esses elementos também são conhecidos como bases e são formados por pequenos pedaços representados por diferentes letras. Cada ser vivo tem uma quantidade diferente de nucleotídeos. O genoma de um ser humano, por exemplo, tem cerca de 3 bilhões dessas bases. Para saber qual o sequenciamento completo de um genoma, é preciso determinar cada uma delas e em que ordem elas se encontram. O sequenciamento de genoma pode ser definido como os processos bioquímicos que permitem identificar cada nucleotídeo em uma cadeia de DNA ou RNA. Dessa forma, a informação genética do organismo vivo em estudo pode ser lida letra a letra na sequência em que elas aparecem. Então, a gente pega essa amostra inicial, a gente faz a extração do material genético, seja RNA ou DNA. A partir do material genético extraído, a gente faz um processo que a gente chama de preparo de biblioteca de sequenciamento, que é deixar essa amostra preparada para ser aplicada no chip de sequenciamento. Então, consiste apenas em colocar um adaptador nesse filamento de RNA, que é o adaptador que direciona o RNA para ser lido durante o sequenciamento. O primeiro passo para começar o processo de sequenciamento é preparar a amostra a ser utilizada. Para isso, é necessário submeter o fragmento de DNA ou RNA que se quer analisar a uma sequência de procedimentos. Durante esse processo, são inseridos diferentes reagentes na amostra e elas são submetidas a várias etapas. Uma vez que a amostra esteja preparada, ela é inserida em um sequenciador. No interior desse dispositivo, há proteínas com nanômetros de diferentes diâmetros que são submetidas a uma corrente elétrica. E é justamente ali dentro que o processo de leitura das bases acontece. E no momento que passa as bases de DNA, que são aquelas letrinhas, cada base daquela altera de maneira diferente essa corrente. Então, formam sinais elétricos. Então, por exemplo, uma base A altera de um jeito, uma base T de outro. Depois disso, a gente faz a análise bioinformática, que passa essas alterações elétricas para a base. Então, a gente sabe, a gente consegue montar esse genoma e ter o genoma completo em seguida, depois das análises. Então, para fazer o sequenciamento, é necessário digitalizar pequenos trechos do genoma para que os nucleotídeos possam ser lidos separadamente. Como a quantidade de bases, em geral, é muito grande, a análise é feita com o auxílio de recursos computacionais de bioinformática. Depois que cada um dos nucleotídeos é examinado, é possível remontar a sequência na ordem correta com o auxílio de algoritmos específicos. Por isso, o avanço da tecnologia tornou possível processar genomas em menor tempo. Quando se está fazendo um teste de DNA para determinar a paternidade de um indivíduo, por exemplo, a sequência de bases obtida após o sequenciamento é comparada com a do suposto pai ou a da suposta mãe. No caso de outros organismos vivos, são usados genomas referência para fazer essa verificação. Depois que o sequenciamento de genoma é concluído, há várias aplicações possíveis. No caso do ser humano, por exemplo, as informações podem ser usadas para determinar possíveis alterações genéticas. Já no caso de vírus, elas permitem desde saber como agir diante daquele micro-organismo, dependendo de quão infectante ele é, até criar vacinas para combatê-los. É muito, não é? Bacana demais. Então, assim a gente encerra a aula de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigada pela participação de vocês e eu vou encerrar a gravação. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade.